Olá, bom dia, graça e paz a todos que têm nos acompanhado por intermédio desse aparelho e têm transmitido juntamente comigo as revelações do Senhor para uma edificação, aonde o Espírito Santo do Senhor tem nos levado, nos guiado, tem nos educado e ensinado as revelações de Deus para um compartilhamento entre nós, irmãos, em Cristo Jesus. E para o dia de hoje, nós teremos uma revelação enviada, pelo Espírito Santo de Deus, a qual normalmente você não vai encontrá-la dentro de determinados ministérios, congregações, pois eles não se preocupam em levar essas verdades, em mostrar, em revelar as verdades, em ocultas para aqueles que buscam se libertar do cativeiro, pois é pela verdade que se liberta. E essas verdades se tornam ocultas, e vem se tornando oculta há muitos anos, pois somos testemunhas, que não acontece, não verdadeiramente vem se ocorrendo dentro do sistema religioso. E eu quero trazer para você, para vocês, que tem acompanhado, que tem feito juntamente conosco, o acompanhamento das revelações do Senhor, daquilo que tem se manifestado, e dá prosseguimento, pois somos o veículo que transmite a palavra do Senhor, ou as verdades de Deus. E para esta revelação de hoje, eu vou te dizer uma coisa. Tem que ter coragem para a revelação que foi nos dado em anunciar ou em revelar aquilo que foi revelado, porque só o Espírito Santo de Deus é que tem a coragem de revelar a revelação que eu trago para você hoje. Se tem o Espírito Santo de Deus como guia, como um professor, como aio, esse tem a coragem de transmitir, de levar, de revelar, e de dar prosseguimento à revelação que veio de Deus para mim. Não sei para até quantas pessoas ela chegará, pois a minha parte eu estou fazendo. Não sei se você vai fazer a sua parte. Talvez você se apegue nessas verdades e tenha um pouco mais de coragem também de levar e de transmitir as verdades de Deus para o seu próximo, para o seu irmão. Nesta manhã maravilhosa, como nós estamos aqui, respirando fôlego de vida, eu quero fazer um agradecimento a Deus, ao meu Criador, aquele que nos propôs o fôlego de vida. Em forma de agradecimento, eu quero pedir a todos que abram o seu entendimento, que abram a sua vontade e o desejo de conhecer a verdade, pois ela se manifesta, pois nada é oculto que não se revele. Senhor, meu Deus, Pai e Criador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã agradável de adoração,
né, a qual nós daremos prosseguimento, né, a forma de agradecer, Senhor, louvando e agradecendo a vós por tudo, e por tudo que foi feito, por tudo que há de ser fazer, tudo que tem se manifestado, Senhor. Graças te damos pelo fôlego de vida, pelo ar que tiramos, pela nossa locomoção, pelas nossas articulações, pela nossa fonação, audição, pela nossa visão, por termos a oportunidade de nos alimentarmos, de nós podermos se locomover. Graças te damos, Senhor, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Graças te damos pelo lar em que nós habitamos. Graças te damos por entrar e sair. Graças te damos por todos os nossos familiares. Graças te damos pelos nossos irmãos. Graças te damos, ó Deus, por dar esta oportunidade de estar levando as tuas verdades sem ter nenhum cobiça para tirar proveito das suas verdades. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, segue, meu Senhor Jesus, dando um entendimento, as revelações, para que nós possamos juntos, unidos, numa só proporção, levar esses conhecimentos aos nossos irmãos, para que eles possam sentir a liberdade, pois foi pela sua liberdade que o Senhor nos libertou, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, graças por tudo e por todos. Livra os teus filhos das armadilhas, livra dos laços do passarinheiro, livra de todo projeto maligno, para a glória e honra do teu nome. Te agradeço por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, observe, não tenho eu nenhuma pretensão em tirar proveito das revelações, mas tenho eu uma incumbência, uma responsabilidade de levar, ou seja, de revelar e de mostrar as verdades em oculta, né, que verdadeiramente o sistema religioso, eles não anunciam, eles não revelam. Não sei se é porque não sabem, não sei se eles não têm a verdadeira vontade de anunciar, de revelar as verdades para que você sinta a liberdade que o Senhor nos libertou. Na revelação de hoje, eu quero trazer você ao conhecimento, levar esse conhecimento para todos e pedir que você, meu irmão, minha irmã, também ajuda as verdades do Senhor a se propagar, né, no meio dos seus irmãos. Pois eu não tenho esse poder, né, essa autonomia, mas se eu transmitir para você, se você transmitir para o seu irmão transmitir para nós, então nós faremos com que a verdade de Deus ela venha a nos circundar e nós poder junto fazer um corpo perfeito para uma adoração verdadeira e única que é o Senhor ao seu merecimento. Amém? Glória a Deus. Queridos, a revelação de hoje vai começar, para vocês, no livro de Êxodo, no capítulo de número 4, e o versículo de número 16. Eu quero trazer esse entendimento para que vocês venham verdadeiramente se libertar dos cativeiros e se livrar dos homens maus, né, dos maus obreiros, né, dos homens tendenciosos que tiram proveito da palavra do Senhor Jesus para viver sobre ela. Analise, né, consulte a sua Bíblia e tire as suas conclusões. Veja o que está escrito e verdadeiramente faça seus análises e examine, né, se verdadeiramente a revelação é digna de ser anunciada, pois ela chegou até mim, está chegando até você por intermédio desse aparelho. Muitas das vezes faz nos chamar de covarde, sim, pois não é, né, nos púlpitos que nós temos, né, verdadeiramente a liberdade de anunciar essas verdades, pois também nós temos um corpo físico e temos que assegurar a nossa integridade física, né? Mas aqui, por esse intermédio, nós vamos levar as verdades até vocês. Amém? Eu quero já desejar um forte abraço a todos que vai fazer parte
conosco das revelações do Senhor. Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 16, que está assim narrado, ortografado, né, para todos que têm o seu manual em mãos, que diz assim: e ele tem de falar por ti ao povo, e tem de dar-se que ele te servirá de boca, e tu lhes servirás de Deus. Olha só, voltando ao isso. E ele tem de falar por ti ao povo, e tem de dar-se que ele te servirá de boca, e tu lhes servirás de Deus. E ele servirá de Deus. Talvez você ainda não tenha, né, ainda buscado a revelação, mas eu vou esclarecer. Primeiro, observe que Deus está falando com Moisés para que ele chegasse até o seu irmão Arão, né, e servisse-lhes de boca, ou seja, Moisés falaria, Arão cumpriria, porque Moisés se tornaria como um Deus para o povo e para Arão. Moisés era o Deus, né, para o povo e para Arão. Moisés ia até Arão, anunciava, né, pois a palavra Deus, né, para quem ainda não tem entendimento, seria ente infinito, sobrenatural, existente por si só, fim, o último de tudo que existe, início, designação, indicação, ou seja, Moisés era uma indicação de Deus para o povo e Deus com Arão, né? Então observe que Moisés foi levantado como indicação de Deus para o povo. Moisés era um Deus para os seus irmãos, né, para o povo e para Arão. Então já começa a entender, né, a revelação de Deus. Moisés era indicação de Deus para o povo. Glória a Deus. Quando a palavra fala sobre infinito, ele quer dizer que não tem limite. Moisés não tinha limite, né, para falar com aquele povo. Moisés era ilimitado. Entendeu? Por isso que de muitas das vezes ele ia até Faraó, né? Ele mandava o seu irmão Arão ir até Faraó. Para alimentar um pouco mais a revelação e você tirar suas conclusões e todas as suas dúvidas, leia juntamente comigo no mesmo livro de Êxodo, só que agora no capítulo de número 7, né? Êxodo 7. Observe e acompanhe com toda a atenção, pois você também está com o seu manual na mão para que você venha tirar toda e qualquer dúvida. Versículo 1 de Êxodo 7 diz assim: por consequente, Jeová disse a Moisés: vê, eu te fiz Deus. Por consequente, Jeová disse a Moisés: vê, eu te fiz Deus para Faraó, e Arão, teu próprio irmão, se tornará teu profeta. Dá para entender aí, irmão? Deus fez de Moisés, o Deus, ou seja, um
né, ele fez de Moisés, né, o seu indicado, né? Deus fez de Moisés o seu indicado, né? O sem limite, né? Deus fez de Moisés o indicado, ou seja, sem limite. Então, observe, né? E vai aí se preparando para a revelação, que é forte, muito forte, para que vocês não venham se impactar com a revelação que foi nos dado, que será transmitido para você, e você tomará posse da revelação do Senhor. Quando Deus disse a Moisés, né, está aqui no livro de Êxodo 7, primeiro, por consequente, Jeová disse a Moisés, vê tu, ou seja, observe tu, né, eu te fiz Deus, e com D maiúsculo, tá aqui, tá na sua palavra, para Faraó. E Arão, teu próprio irmão, se tornará, né, teu profeta. Tu falará tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, é quem falará a Faraó. E este tem de mandar os filhos de Israel para fora do seu país. Escute bem. Escute bem. Deus era com Moisés, que fez de Moisés um enviado sem limite. Mas observe que Moisés era um mordomo de Deus. Mesmo sem limite, Moisés ele não era o soberano no geral, porque Deus enviou ele a Faraó no Egito e o povo do Egito. Não só existia o povo do Egito, existia outras nações. Mas Moisés foi enviado ao povo do Egito, para você entender isso aqui. Moisés foi enviado ao povo do Egito, que estava cativo no Egito, que Faraó imperava. Moisés então se manifesta como Deus e determina, e passa agora a observar a sua forma de praticar, né, as suas ordenanças, a sua hierarquia para Faraó. Como detectava, Moisés falava, Arão falava a Faraó, mesmo na companhia de Moisés. Mas Faraó foi endurecido o coração para que o poder de Deus se manifestasse para o povo, para que o povo viesse a olhar para Deus como o verdadeiro Deus. Então Deus criou essa forma de aparecer ao povo, para fazer com que o povo olhasse para ele, viesse a tê-lo como o verdadeiro Deus, como sem limite, né? E as coisas foram acontecendo. Queridos irmãos, essa evolução foi se acompanhando, foi se estendendo. E para que você entenda verdadeiramente aonde nós chegaremos, eu peço que você que está aí hoje com a sua ou o seu manual sobre as mãos, que abra a sua Bíblia e pegue o seu manual de instrução e vá até o livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 2 a seguir, e entenda e observe o que nós estamos revelando para você hoje e que está sendo revelado para você
hoje, né? Para que você não se diga mais que é inocente, para que você não se tome mais por inocente, pois as verdades de Deus chegou e está chegando até você, né, no presente instante. Escute, analise e observe o que a revelação de Deus, né, traz para nós. Nós sabemos que existiu Jesus de Nazaré e hoje nós estamos na direção, ou seja, no reino de Jesus, né? Cristo, Jesus é o Espírito. Então houve uma mudança, né? A partir do momento que você entender o que está escrito aqui, é a revelação que sairá daqui para mim e para você. 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 2 e o versículo de número 2, que diz assim, vamos lá? Preparados? Vamos lá. Que diz assim, que não sejais depressa, demovidos de vossa razão, nem fiqueis provocados que por uma expressão inspirada, que por intermédio de uma mensagem verbal, que por uma carta, como se fosse da nossa parte. No sentido de que o dia de Jeová, ou seja, o dia do Senhor, está perto, né? Ou está aqui, né? Está aqui conosco. Olha só. Que ninguém vos seduza de maneira alguma, porque não virá, a menos que venha, olha só a revelação, primeiro a apostasia, e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Versículo número 4. E ele se colocará em oposição e se ergue acima de tudo aquele que se chama Deus, D minúsculo. O objeto de reverência, de modo que se assenta no templo de o Deus, exibindo-se publicamente como sendo um Deus. Eu vou voltar aqui que é para você entender melhor, né? Para que a revelação chegue e encaixe verdadeiramente. No 4 diz assim: ele se colocará em oposição e se ergue acima de tudo aquilo que se chama Deus, com D minúsculo. Versículo de número 5. Versículo de número 5, que diz assim: não vos lembrais de que, enquanto eu estava ainda convosco, costumava dizer-vos estas coisas. Irmãos, se a revelação ainda não encaixou em você aí, se você ainda não recebeu a revelação, deixa eu esclarecer um pouco mais, que talvez, né, seja um pouco mais difícil. A revelação, verdadeiramente, né, ela tem que ser esclarecida. Observe que quem está falando aqui, né, alguém está escrevendo uma narrativa que já tinha sido acontecido. E para os futuristas, isso irá acontecer. Mas observe que já aconteceu. Que ele já estava falando com alguém. Ele estava falando com alguém. Estava expressando com alguém, né, o que iria acontecer antes que viesse
o fim, ou seja, antes que viesse, né, o cumprimento daquilo que tinha sido profetizado. Observe, analise no versículo de número 3. Ele diz assim, ó, que ninguém vos seduza, né? E vinha tirar eles do propósito. De maneira alguma, porque não virá, a menos que venha o primeiro. Quem foi o primeiro? Quem é o primeiro? Jesus, né? Jesus era o primeiro. Apostasia. O que é apostasia? Tem uma oposição. Aí é uma revelação para você aqui, amado. Transmita essa revelação, essas verdades para o seu irmão. Jesus de Nazaré, ele era contra ou a favor da lei? Hã? Me responda. Professores, pregadores, pastores, que não têm coragem de revelar para os seus irmãos. Tome coragem. Se anime. Revele para Deus e para os seus irmãos as verdades. Não queira tirar proveito, né, da fragilidade dos seus irmãos, da falta de conhecimento. Eu quero saber, Jesus de Nazaré, ele era a favor ou contra a lei? Quando ele veio para manter a lei ou para abolir, fazer cumprir a lei? Porque ele era contra a lei. Está aqui, apostasia quem era. Jesus de Nazaré, ele era apostasia, ele era contra a lei. Então ele era o homem da apostasia, né? Não virá nenhum Deus. Primeiro, que a Bíblia diz, se eu não me falha a memória, que ele entraria no templo, né? Ele viria no templo. E onde é o templo de Deus hoje? Aonde é, se nós somos o templo de Deus? Então ele vai entrar em cada templo de nós, né, para anunciar. Ou o templo era em Jerusalém, que ele ia entrar no templo para anunciar. Então tem algum templo aí que, então essas denominações, né, essas congregações aí não são nada, não valem nada. Se for para hoje, se for para a revelação de hoje, elas não valem nada, porque nós não sabemos qual é o templo que Jesus vai vir. Se ele vai vir em um só templo. Ele vai vir em um só templo, né, para se manifestar, né? Ele vai vir em um só. Então, supostamente, se ele vem hoje, se é futurista isso aqui, ele vai vir hoje, né, agora, nesse tempo que nós estamos esperando que ele venha, né? Então ele vai vir para onde? Para a igreja de Roma, né? Que é a única igreja, né? E ela não é evangélica, ela é igreja católica. Entenda bem isso aqui. Entenda bem isso aqui. Então ele diz, ele se colocará em oposição. Ele se colocará em oposição. Porque a apostasia seja revelada o homem que é contra a lei. Jesus era a favor? Se ele fosse a favor, ele não morria para que a lei fosse abolida. Entende isso aqui? Dá para entender isso aqui? Se Jesus fosse a favor da lei, Jesus de Nazaré, entenda você, ouvinte, você pastor, você, né, missionário, você ministros, vocês pregadores das verdades de Deus, prega isso aqui, anuncia essas verdades para que a liberdade chegue até o teu povo, até os seus irmãos que você diz que vai levar ele até o reino de Deus, até o governo de Deus. Prega essas verdades, irmãos. Busca essas revelações. Não fique buscando fenômenos sobrenaturais para induzir o povo a continuar sofrendo, padecendo, se escravizando, sem a liberdade. Pregue essas verdades, em nome de Jesus eu estou te pedindo. Busque essas verdades
Que ninguém vos seduza de maneira alguma, porque não virá, a menos que venha primeiro apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Ele se colocará em oposição e se ergue acima de tudo aquele que se chama Deus, o objeto de reverência, de modo que se assenta no templo de o Deus, exibindo-se publicamente como se sendo um Deus. Jesus de Nazaré, ele era Deus ou ele é homem? Jesus de Nazaré, ele era Deus, mas ele sentou no lugar de Deus como Deus, mas ele não era Deus, ele era contra a lei, ele veio para que isso cumprisse, né, o que tinha sido profetizado. Então está aí, meu irmão. Então está aí a revelação para você. No versículo número 7 diz assim, ó, verdadeiramente, o ministério daquilo que é contra a lei já está operando, mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho. 8. Então será revelado aquele que é contra a lei e que o Senhor Jesus eliminará com o espírito de sua boca e reduzirá a nada pela manifestação de sua presença. Mas a presença daquele que é contra a lei é segundo a opressão de Satanás, com toda obra poderosa e sinais e prodígios e potentes mentirosos e com todo engano, injúria para com os que estão perecendo, em retribuição por não